Muitas vezes eu não vou ter acesso a questões da personalidade, do caráter, dos valores, da dignidade, da honradez daquela pessoa. Ninguém vai se revelar quando tem alguma coisa que lhe envergonha, ou quando tem alguma coisa que no nível social aquilo ali é, de certa forma, condenado. Então, eu preciso. É uma mulher que está de vestido. Opa, já eliminei. Ela tem cabelos curtos. Ótimo. Ela é loira. Ela usa óculos. Ela se chama Maria. Maria José da Silva. Ela mora em tal endereço. Eu repito outra coisa que eu tenho falado para vocês. Esse movimento implica em incomodar. Incomodar. Nem sempre o paciente está disposto. Quando você começa a mexer efetivamente e que você acerta o ponto, você causa muita dor, você causa muito incômodo, você deixa a pessoa totalmente desbaratinada. E o pior, vou colocar o pior, é que ela começa a enxergar nitidamente onde ela está falhando, onde que ela está errando. Eu não digo para você está sendo assim, você está agindo assim, você não está sendo honesto com você. E a pessoa, cara, mas... E aí entra o conflito, porque eu passei a vida inteira agindo desonestamente, não é porque eu sou mau, é porque eu acreditava que o desonesto que eu agia é que era o certo. Agora eu estou descobrindo que existe um outro elemento. E aí o choque existencial, aí o buraco aumenta. Porque agora, se eu agir como eu agia antes, eu não vou ter mais paz. Mas eu ainda não sei agir diferente. Aí eu fico nesse movimento. Eu dou um passo para cá, dou um passo para cá. Fica nessa loucura. Olha o quanto piora a cabeça da criatura. Olha o quanto abala o desespero, a fragilidade. Sabe? Um dos fundamentos que Hahnemann bate é: escreva como o paciente fala. Fale ao paciente como o paciente fala. Um dos princípios que nós estudamos nas leis herméticas é que quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Teoricamente, você, terapeuta, tem mais saúde, mais equilíbrio, mais conhecimento, mais discernimento, e você pode ir até o paciente. Então, tenha humildade, tenha sobriedade para fazer esse movimento. Então, não venha com palavras difíceis, não venha com discursos metafísicos, não venha com questões transcendentais. Sejamos práticos. Esse é o primeiro pedido que Hahnemann nos faz. Quando eu tenho essa consciência plena, não tem mais vítima, não tem mais algoz. O movimento da vida é apenas uma relação. Há uma ação e uma reação. Normalmente, quem está doente, quem está desequilibrado, vive reagindo. Quando é que você vai começar a estabelecer o seu processo de cura, de equilíbrio? Quando você começar a agir. Dá para perceber a diferença entre agir e reagir? Alguém tem dúvidas sobre isso? Você consegue avaliar até que ponto você está reagindo ou você está agindo? É nítido na vida de vocês, nas relações de vocês, na produtividade de vocês? Eu estou agindo, eu estou fazendo algo novo o tempo inteiro. Ou estou só renovando o velho, só renovando. E Jesus já falava, né? Não se pode colocar remendo novo em roupa velha, não se pode botar vinho novo em odre velho. Então, se você não faz essa mudança, implica que a cura ela tem que ter não um costurar-se, mas tem que ter um rasgar-se e fazer algo completamente novo, em todos os aspectos. Então, quanto mais você conseguir fazer com que o paciente entenda que o que está acontecendo é resultado, não é o problema. E aí vem uma outra afirmação para vocês. O nosso corpo nunca causa nada. O nosso corpo não é o causador de nada, nada. Nosso corpo só responde.
Nosso corpo é um pobre animal que nos carrega para cima e para baixo. É o nosso burrinho, é o nosso jumento que leva o candomblé. O Umbanda fala muito nisso, é o cavalo, né? Esse é o cavalo, esse é o meu cavalo. E nós somos verdadeiros jumentinhos, levando o verdadeiro príncipe, que é a nossa alma, para cima e para baixo. Então, se a gente busca a resposta no corpo e a cura apenas no corpo, a gente está jogando o nosso tempo fora. A cura não está no corpo. O corpo só está respondendo. Tá? Cada criatura, ela traz uma lição, traz um ensinamento. Então, estar diante de uma pessoa doente, ou seja, estar diante de qualquer criatura humana, porque toda criatura humana é doente, é ao mesmo tempo uma oportunidade de ajudar, mas é uma oportunidade de entender a nós mesmos nos nossos processos de adoecimento. Eu primeiro tenho que tratar o indivíduo, mas o indivíduo não existe só, ele está inserido em um contexto, ele faz parte de uma relação com outros. E curar você é curar seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Curar você é curar seu chefe, o ambiente de trabalho, a sua igreja. Curar você implica nesse movimento todo. Quanto mais equilíbrio você tem, naturalmente você vai trabalhar o equilíbrio de quem está ao seu redor. Se essa pessoa e esse espaço não aceitar esse equilíbrio, o rompimento irá acontecer, porque você não vai conseguir ficar mais tempo ali. Você só ficava ali porque você estava em desequilíbrio. Os afins se mantêm, os afins se atraem, os afins se mantêm. Se você não está mais naquele padrão existencial, se você é uma outra pessoa, você vai sair daquele espaço. Dá para entender essa ideia? Então é possível que a cura, muitas vezes, ela traga muito mais dor e sofrimento do que você imagina. Porque você tem que abrir mão e romper com muitas coisas que você achava que eram definitivas na sua vida. E é justamente essas coisas definitivas que estavam causando o seu adoecimento. E não é o remédio que fez a diferença, é romper com aquilo que vai trazer a cura. E aí você vai encontrar o equilíbrio. Para que ela possa realizar os altos fins da sua existência, para que ela possa cumprir a sua tarefa existencial. Por algum motivo aquela criatura se manifestou. Não foi apenas para encontrar o seu equilíbrio, mas de alguma forma colaborar com a existência. Então, quando você consegue trabalhar com o seu paciente para que, além de ele elimine a sua dor, que ele aprenda, mas que ele também entenda o seu papel num coletivo e que ele passe, a partir daí, a compartilhar, a levar para todas as pessoas possíveis a melhora que ele teve. Então, é um movimento de expansão. Quando você joga uma pedra na água e ela cria aquela onda que se espalha, quando você consegue atingir uma pessoa e ela melhora e ela se equilibra, naturalmente ela vai fazendo com que isso se espalhe ao redor dela. Então, esse é um dos motivos mais especiais. Talvez o principal, ajudar a pessoa a realizar os altos fins da sua existência. A cura tem a ver com o autoconhecimento, a verdadeira cura. Agora, quem de nós está procurando autoconhecimento? Quem de nós aqui, conscientemente, tem essa percepção de que eu sempre me busquei saber, eu sempre procurei me resolver, eu sempre procurei ter equilíbrio comigo mesmo? Ótimo. Algumas pessoas levantaram os braços. Ótimo. Mas a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós precisa passar por sérios processos dolorosos para encontrar. E quando eu estou diante de um processo terapêutico que simplesmente me oferece algo, e eu tenho usado exemplos, por exemplo, da acupuntura, que eu acho fantástico. Então, quando você vai a um acupunturista e você relata para o acupunturista seus problemas, e ele faz uma análise da situação, ele bota você para deitar numa maca, faz uma avaliação energética, identifica todos os pontos, elimina as queixas que você está sentindo, tira as agulhas e você vai embora, eu posso afirmar que esse processo terapêutico não serviu praticamente para nada, absolutamente nada.
Agora, quando esse acupunturista, além de identificar os pontos, trabalhar em pontos certos com a agulha, consegue levar você a refletir sobre a sua existência, a entender por que aqueles pontos estão doloridos, aí o processo valeu a pena. Porque não é só, então se você chegar num homeopata e fazer um relato para ele te fazer um monte de perguntas, e de repente ele te dá um remédio, você vai lá, pega a receita e vai tomar um remédio e fica só nisso, não há mudança, não há transformação, aquela homeopatia que trata aquele processo não serviu para praticamente nada. Pode até amenizar por algum tempo a sua situação, mas todo o processo curativo, todo o processo, ele precisa passar pela transformação pessoal. Quando você sai de uma consulta, seja ela qual for, e você sai exatamente como você entrou, apenas com menos dor, você não fez mudanças. A mudança verdadeira, a cura verdadeira existe em transformação. O que é a esquizofrenia em essência? É o descontrole diante da realidade. São outras realidades que manifestam. A pessoa está vendo coisas, está ouvindo coisas, está vendo, está sendo perseguida, está acontecendo alguma coisa e ela está vendo coisa que ninguém está vendo. Essa outra realidade, ela pode ser uma construção daquela mente, ela pode estar estabelecendo aquelas imagens, ou ela pode estar acessando outros planos existenciais, planos espirituais. Então, quando essas portas se abrem e a consciência da realidade se manifesta, aquilo é bloqueado. Mas todas as vezes que por algum motivo eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho imaturidade, todas as vezes que eu me deparo com uma pressão grande, é melhor eu ir para outra realidade do que essa realidade. Então essas brechas ficam abertas. Quando você usa homeopatia, você vai fortalecendo o sistema de defesa emocional, psicológico e físico, a ponto de essas barreiras serem guardadas. Mas se eu não desenvolver o meu equilíbrio e a minha maturidade, todas as vezes que eu entrar numa situação de conflito e tensão, eu vou me desequilibrar. E quando eu me desequilibro, eu abro as portas. Não é a porta aberta de energia que me desequilibra, é o meu desequilíbrio que faz com que as energias se manifestem. Entende? Então eu posso todas as vezes trabalhar o desequilíbrio energético. Sim, eu posso, com homeopatia. Mas enquanto eu não trabalhar o equilíbrio, aquelas energias não vão se harmonizar. E essencialmente o que fundamenta você, porque você antes de ser terapeuta, você também é um paciente. Antes de ser terapeuta e paciente, você é um ser humano. Nós somos seres humanos. Então isso aqui tem que servir para mim. Eu tenho que ter o mínimo sobre o histórico dessa pessoa. Eu tenho que ter uma noção sobre o seu contexto. E eu tenho que ter um olhar sobre as suas perspectivas. Porque muitas vezes o ser que está diante de você não vai conseguir se expressar. Não vai conseguir deixar claro o que ele é, o que ele sente, o que ele acredita. A maioria de nós não dá notícia de nós. A gente dá notícia de tudo, menos da gente mesmo. Então, como é que eu vou começar a ter essa percepção? Eu tenho que buscar essa história. Por isso que a nossa entrevista precisa ser longa. Essa proposta terapêutica, ela também envolve um aspecto que já foi dito, muito bem dito aqui por Luciana e Sheila, que é a questão da escutatória, né? Rubem Alves já vem colocando isso de há muito tempo. A gente tem que acrescentar a ideia da oratória, também o elemento da escutatória. Essas perguntas, essa entrevista terapêutica, esse encontro que se dá entre o homeopata e o paciente, ele é um exercício de ele aprender não só a ouvir, mas também a se expressar. A partir das perguntas que são feitas, ele percebe que ele também precisa fazer perguntas para ele e para a coletividade que o cerca, para a sua família. Então, ele está recebendo um exemplo. Desta forma, o encontro terapêutico ele é digamos assim, um microcosmo
de um macrocosmo que ele tem que desenvolver na sua existência. Então, a partir daquele encontro entre o profissional, o homeopata e o paciente, ele tem a oportunidade de ter um espaço para pensar. Ele começa a pensar, e esse pensamento vai levá-lo a encontrar as suas próprias questões. Então, o encontro, ele é, digamos assim, a ponta de um iceberg. Todo o processo terapêutico vai se desenvolver no seu íntimo, na sua própria condição interior. E é no seu cotidiano, aquelas perguntas, aquele encontro, e a própria homeopatia vai continuar repercutindo no seu interior, aonde ele for aquilo, até porque não tem como a gente se desvencilhar da gente mesmo. E essa nossa companhia, a partir do momento em que ela é questionada, ela não se aquieta mais. Ela é levada a um estado de inquietação que vai fazer com que ele se movimente. Então, é aqui que essa proposta faz esse processo de autoconhecimento e de transformação e, consequente, de amadurecimento. Sempre lembrando o que já foi dito pelo poeta, né? Amadurecer dói. Agindo por princípios facilmente compreensíveis. Um processo de cura verdadeiro, ele se dá quando o paciente entende o que está acontecendo com ele, entende o que está sendo feito para a sua superação e entende o que ele precisa fazer para que aquilo não aconteça de novo. Então, se um paciente chega diante de você e apresenta um problema e você simplesmente trata o problema e o paciente volta e não tem mais um problema, não se iluda dizendo que você fez a cura. A cura não aconteceu. A cura não é simplesmente a eliminação de um elemento. A cura é principalmente a consciência do que está acontecendo ali. O ciclo menstrual está irregular, estou com um fluxo muito intenso. Pontualmente eu tenho. Toma, isso aqui tem, rapidinho. Toma um Chinarnica, Colossintes, tá, toma aqui, vai lá, toma isso aqui. Rapidinho você vai melhorar. Estou com uma febre aqui, como é que é essa febre e tal? Toma isso aqui. Beleza, tem sim, tem isso. Mas eu não posso, e o desafio que eu estou lançando para vocês é um passo além disso. É isso, eu tenho que ter todo o mecanismo de estar, e no final das contas, quando a pessoa chegar e dizer, é isso, aí você pergunta, a cereja do bolo, tá, e agora o que você vai fazer com essa informação? Porque é você que tem que fazer. Quando você for embora, eu vou comer pizza. E você vai fazer o que com essa informação? É a sua vida, é o seu sapato que está apertando o seu calo. Não adianta eu querer tirar o meu sapato para aliviar o seu calo. Você sabe que o seu sapato está apertando o seu calo. O que é que você vai fazer com isso? Percebido quando toca. Só que a diferença é que a febre em camomila, quem está vivendo a febre está muito agitado. Está muito agitada, ela não consegue ficar parada, ela está agitada, está o tempo inteiro, ela fala muito, ela se movimenta, ela não tem prostração. Muito pelo contrário, ela fica muito ativa, ela vai trabalhar, ela vai fazer todos os outros, há uma prostração, a pessoa quieta, ela fica mole. Ela tem um horário específico, de manhã, de tarde, de noite, tem um horário, quando que ela se manifesta? Quantifica para mim, por favor. Vamos colocar de 0 a 10. Quanto te incomoda hoje? Hoje, 7. Ótimo. Te incomoda 7. Quando você sentiu a primeira vez, você consegue quantificar para mim? 3. Então está aumentando. Na consulta do mês que vem, quanto você quantifica hoje? 8. Opa, está aumentando. E você vai fazendo esse gráfico para acompanhar. Você consegue perceber, você consegue identificar se ao sentir essa dor, ao sentir esse incômodo, vem algum pensamento, vem alguma intuição, vem alguma coisa. O que vem na sua cabeça quando você está sentindo dor de cabeça? Tem raiva, vem dor, vem medo, vem tristeza, vem culpa. O que vem junto com essa dor de cabeça? O que é que você está sentindo? O que é que está acontecendo? O que é que está te incomodando? E a pessoa vai citar. É isso, é isso, é isso. O que é? Fale de tudo que está incomodando.
Estou sentindo psoríase, eu tenho isso. Ela vai sentar, ela vai falando. Esse é o primeiro. Não fique tentando adivinhar. Aposto que por conta disso você está sentindo isso. Você está sentindo aquilo. Não, pergunta diretamente o que é que você está sentindo. Como é isso que você está sentindo? Eu estou com dor de cabeça. Eu sinto uma dor de cabeça. Por favor, como é essa dor de cabeça? Não diga para a pessoa, eu acho que essa dor de cabeça, assim, tu pergunte, essa dor de cabeça, ela martela, ela fura, ela pulsa, ela estica, ela bate, ela torce? Como faz essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça, deixa eu ver, ela pulsa. Dor de cabeça pulsante. Não sei se vocês estão compreendendo essa ideia. Ela é muito profunda e muito interessante. Então, aquela pessoa, ela assume a doença de toda a estrutura familiar. E se ela se curar, a possibilidade da família adoecer é total. Então, eles precisam mantê-las doentes para manter as demais purificadas. Tem um axioma hermético que diz: o que é em cima é como o que é embaixo. E quando você olha a cultura judaica, quando ela diz: vamos construir o nosso bode expiatório, ele vai levar para o deserto os nossos pecados. Então nós estamos livres do nosso pecado. O cristianismo veio trazer Jesus com seu sangue purificou. Então já tem alguém que sofreu, eu não preciso mais sofrer por isso. Se alguém deixar de sofrer, eu vou ter de sofrer. Então, esse processo de cura é muito mais complexo. E é isso que eu estou aqui tentando, não ensinar vocês, mas levar vocês a refletirem sobre isso. Então, cuidar de uma pessoa com problema mental, com psicotrópicos, eu vou repetir com todas as letras, está mantendo a pessoa na sua condição de doença. E isso é bom para o sistema. Não só para o sistema, a estrutura familiar, mas para o sistema econômico como um todo. Então tem muita gente que está ganhando com a doença, com o sofrimento do outro. E não é só, não são as indústrias não, a família, os covardes e os inseguros da família, os que estão, o sanguessuga da família, sabe, aquela família. Por isso que eu digo, e não é só eu que digo, onde você for em leituras espirituais, 98% de famílias são encontros de seres altamente endividados entre si. Por isso é que você encontra mais amor fora da sua família. Por isso é que você encontra mais amizade fora da sua família. A família é para construir amor, família é para construir amizade. Mas não tem isso, não é para construir, não está lá não, é a duras penas. E haja penas. Haja penas. Mas eu fico feliz porque teve uma afirmação de um espírito que diz: as penas dos homens é que fazem as asas dos anjos. Né, Moa? O Moa soltou essa frase um dia desse. Entendem? O que está por trás do processo patológico é muito mais do que uma só pessoa que está com problema de esquizofrenia. Toda uma estrutura existencial está adoentada. Cada um precisa pegar o seu quinhão. Esse pecado é meu. Essa limitação é minha. Esse medo é meu. Essa ansiedade é minha. Isso me pertence. Eu pai falando, eu mãe falando, eu avó falando, eu tio falando, eu irmão falando. Isso é meu, isso me pertence. Deixa eu resolver isso aqui. Deixa eu tirar esse fardo de cima de você, meu filho. Deixa eu tirar esse fardo de cima de você, meu pai, minha mãe, meu irmão. Vamos chamar isso. Eu que tenho que trabalhar isso aqui. Está clara essa ideia? E o meu cuidado vem desde o básico, né? O tomar um banho, escovar o dente, botar uma roupa, agradável. Eu não vou atender um paciente com uma camisa verde neon, né? Uma regata. Não vou. É um momento de... Cara, é interessante como as pessoas se arrumam para ir a uma consulta, para ir ao médico. Eles se arrumam. É um momento especial. E eu vou estar lá todo esculachado. Eu quero falar duas coisas, até antes da gente finalizar. Duas coisas, duas ideias. Eu vou puxar essa sua ideia que eu achei fantástica. Eu vou encontrar no outro, muitas vezes, elementos que eu preciso trabalhar em mim.
Eu preciso reconhecer que eu não estou... A arrogância, hoje eu encontrei um fulano totalmente desequilibrado, o cara é totalmente desequilibrado. Aquele desequilíbrio é meu também, é meu. E eu preciso reconhecê-lo. E tem uma outra coisa muito especial que eu aprendi no decorrer da vida, que todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu caio, todas as vezes que eu me machuco, todas as vezes que eu faço uma coisa muito feia, e que eu entendo que eu errei pela minha imaturidade, pela minha inconsequência, seja lá o que for, eu errei, eu reconheço o erro e assumo. É interessante como eu passo a lidar com pessoas que cometem aquele mesmo erro. É interessante, parece que é um imã. É como se eu avaliasse, está vendo? Qualquer um, calma, porque também tem isso. Calma, você não é perfeito, calma, você é humano, não se exija, calma, tenha paciência com você não vai acertar o tempo inteiro. Eu vi um cara, ele era um marceneiro, e ele foi contratado para fazer os armários de uma fazenda. Era uma fazenda um pouco distante da cidade. E como ele não sabia o caminho, o fazendeiro se propôs, no dia do combinado, ele estaria lá na frente da casa dele, e ele iria pegar o carro dele e iria seguir o carro do fazendeiro, para descobrir onde era o caminho, para depois ele ir sozinho, porque não tinha como dar endereço. E assim foi feito. Cedinho, o fazendeiro lá, recebeu bom dia, vamos. Aí o fazendeiro saiu, e ele saindo no carro atrás. Era uma fazenda um pouco distante. Quando foi chegando perto da fazenda, o pneu do cara furou o pneu. Aí o fazendeiro, olhando no retrovisor, parou o carro dele também, o cara foi lá, levantou, trocou o pneu, arrumou direitinho e tal. Chegou na fazenda, quando foi lá arrumar tudo, ele percebeu que tinha esquecido a serra elétrica e ele tinha que serrar. Puxa vida, com serrote mesmo. Ele começou a serrar, usar o serrote, ele cansado já. Lá pelas tantas ele distraiu um pouco e ele cortou a mão. Cortou a mão assim, aquela coisa toda. E nisso o fazendeiro estava lá, acompanhando o tempo de longe, observando. Ele foi lá, fez um curativo lá na mão, arrumou, estancou aquilo, tudo bem. Passou um tempo. Lá pelas tantas, no final do dia, quando ele estava terminando de montar aquela seção lá de armários, ele fez um movimento que desmontou tudo. O trabalho dele o dia inteiro caiu. Aí ele olhou assim para aquilo. E o fazendeiro observando. Aí tá, quando foi embora, tá, tudo bem, tá, amanhã já sei o caminho. Aí ele entra no carro dele, não liga o carro, não funciona o carro. Aí o fazendeiro, vamos fazer o seguinte, eu te levo, deixo em casa, amanhã quando eu for te buscar, eu passo, a gente traz um mecânico, ele vem aqui, arruma o seu carro, depois eu levo ele de volta. O cara, muito obrigado, tudo bem. O cara entrou, no carro do fazendeiro, entrou, cara desse tamanho espumando, né? E o fazendeiro olhando assim para ele, nem puxou papo, né? O cara todo assim, né? Quando chegou na casa dele, desceu, aí o cara falou assim, por favor, vamos entrar aqui em casa, eu quero que você conheça minha família, meus filhos, minha esposa, você foi muito bondoso, muito generoso, eu quero, por favor, entre tomar um cafezinho com a família. Não, eu só vou conhecer sua família, tudo bem. Aí o cara foi andando na frente do fazendeiro, quando ele chegou na entrada da casa dele, tinha uma árvore bem grande. Aí ele parou, encostou a mão na árvore. Oi, filhos! Aí abraçou o filho, abraçou a esposa, chamou o fazendeiro olhou aquela expressão sorridente, aquele olhar com brilho nos olhos, aquela coisa, ele foi cumprimentando. Esse aqui é o fulano, muita igreja, aquela gentileza toda. Aí quando ele foi embora, o fazendeiro entrou no carro, ele foi acompanhando o fazendeiro olhou assim para ele assim, olha, eu acompanhei seu dia inteiro, eu vi o que você passou hoje, eu vi que você estava muito angustiado, com muita raiva, e vi que quando você chegou em casa, você mudou totalmente. O que aconteceu? Essa é a minha árvore dos problemas. Todo dia que eu chego aqui, eu deixo os meus problemas aqui e pego no outro dia seguinte. Eu não levo para dentro da minha casa nenhum problema meu. No outro dia, quando eu vou buscá-lo de volta, é engraçado que eles já estão bem menores, e aí eu vou pensar sobre eles. Quando eu entro num processo, na relação com o outro, um processo terapêutico, eu apago minha vida. Eu não tenho memória nenhuma, eu estou ali, inteiro para estar com aquela pessoa. Quando ela sai também, se você me perguntar daqui meia hora, isso é muita honestidade. Se você me perguntar qual é a situação desse paciente, eu não lembro, eu tenho que ler a ficha para lembrar. Quando ele volta dali a um mês, que ele senta na minha frente, na hora que ele senta, o quadro inteiro volta, tudo que eu falei com ele, tudo volta, tudinho. Mas quando ele sai, opa, até mais, dá um abraço, tal, tchau. Quando ele vira as costas, eu viro as costas, acabou. Esse trabalho, isso foi construído.
Não foi um dia, 2 dias. Foi porque às vezes eu atendia pacientes aí, ai meu Deus, puxa Maria Lúcia, estou angustiado. O que? Ai, estou angustiado. Eu levava aquela angústia comigo, às vezes acordava de madrugada, ficava aquela tensão, ficava até uma semana. Hoje eu consegui fazer isso. É natural. Não se preocupem, isso vai fluir.